Quero pensar com você hoje sobre o que nos move. Por que eu venho à igreja? Você se questionou isso? Por que eu venho à igreja? Quem já se perguntou por que vai à igreja? Já se perguntou? Por que eu vou à igreja? Por que eu vou até uma igreja? Eu queria pensar com você sobre isso hoje. E aí eu quero compartilhar sobre o que eu acredito, né? Sobre aquilo que sobre o que me motiva a estar em um culto como esse. Tem algumas placas assim que eu acho muito interessantes. Essa semana mesmo eu fui. Eu não lembro onde eu fui. Se era na igreja, não lembro. Mas eu fui ao banheiro. E quando eu cheguei no banheiro, eu fui ao mictório, amém? E quando eu cheguei no mictório, tinha uma placa escrito assim: não urine no chão. Eu fiquei pensando, gente, pra que tem uma placa dessa, né? A pessoa tá no banheiro, no mictório, e a gente precisa de uma placa. Tipo assim, o problema não é de quem colocou a placa. O problema é das pessoas que precisam de uma placa para avisar isso, né? Pra, tipo assim, falar, ó, não esquece não, hein? Presta atenção aí, porque, ó, esse mictório está na tua frente, ele deve ser utilizado de maneira correta, né? É engraçado, aí eu pensei, foi uma coisa que veio ao meu coração, que o óbvio também precisa ser dito. O óbvio também precisa ser dito. Então, assim, existem algumas questões que para mim às vezes parecem óbvias, mas que talvez já surjam aí algumas perguntas no seu coração. Coisas simples do dia a dia, por exemplo, escovar o dente. Por que a gente escova o dente, né? Já para você questionar isso? Quem questionou o dente hoje, dá um amém aí. Quem questionou 2 vezes, dá glória a Deus. Quem escovou 2 vezes, dá glória a Deus aí. Viu ali que bênção? Você escovou o dente 2 vezes, mais de 2 vezes. Isso é um privilégio, mano. Um privilégio para quem está do seu lado, amém? Né? Por que você escova os dentes? Por quê? Primeiro, porque é uma questão de higiene. Segundo, porque você não quer perder os seus dentes tão cedo assim. Terceiro, porque você pode ter dor nos dentes. Quarto, porque você não quer ficar jogando bafo na cara das pessoas, não é mesmo? Então assim, por que você escova os dentes? Por que eu uso o banheiro da maneira correta? São algumas coisas assim que parecem até óbvias, mas que a gente precisa pensar sobre. Talvez para alguns aqui é óbvio ir à igreja, mas quem sabe você não entendeu o porquê. Eu não quero, por favor, preste atenção em mim. Eu não quero menosprezar o seu questionamento. Não é isso. Tá? Eu não estou querendo comparar, por exemplo, o seu questionamento com se você deve usar o banheiro da maneira certa ou não. Mas o que eu quero que a gente pense é que algumas coisas parecem óbvias, mas outras pessoas não enxergam da mesma maneira que a gente. Algumas questões para a gente parecem simples, mas para outras pessoas não é tão simples assim. E aí, para a gente pensar, começar essa reflexão, eu preciso que você esteja com o seu coração aberto. Abra, por favor, a sua Bíblia, ou você pode acompanhar pela nossa projeção, em Hebreus, capítulo 10, do versículo 22 ao 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22 ao 25, fala assim: assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com uma água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E aí esse 25 com certeza vai ser a base da reflexão. E aí eu queria que você lesse junto comigo. Vamos lá? Não deixemos... Pode continuar. Mas... Vamos ler mais uma vez, porque na hora no reunimos-nos, a gente sempre se confunde. Não é quando eu falo reunimos-nos. Mas vamos de novo. Vamos lá. Não deixemos de reunir-nos como...
mas procuremos. Para a gente ter essa conversa, a gente tem que tomar como ponto de partida uma característica minha e no seu coração. Primeiro, que nós queremos nos aproximar do Senhor. Quem quer se aproximar do Senhor aí? Dá um amém. Então você está no lugar certo. Se você hoje quer se aproximar do Senhor, essa palavra fala com você, porque no versículo 22 do texto que a gente leu, a Bíblia fala: aproximemo-nos do Senhor. Aproximemo-nos do Senhor, mas com duas características: com sinceridade e convicção de fé. É a primeira parte. Meu. Anterior. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé. Então essa mensagem é para falar com você que crê em Jesus como seu Salvador. Você que quer se aproximar do Senhor, você que quer se aproximar de Deus com sinceridade. Por que é importante esse fator sinceridade? Pelo seguinte, a Bíblia fala, Paulo fala a Timóteo, que com o passar do tempo as pessoas procurariam mestres que falassem exatamente aquilo que elas gostariam de ouvir. E aí lá em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 3 e 4, a gente vai ver Paulo alertando Timóteo sobre isso. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, irmão, antes da gente continuar essa conversa, você precisa se responder se você está sendo sincero e convicto daquilo que você quer. Se você está querendo saber o que a Bíblia diz ou o que você está querendo embasar aquilo que você acredita. A Bíblia não é tese para o seu mestrado. A Bíblia não é para a gente tirar aquilo que a gente acredita, mas é para ela tirar de nós aquilo que a gente tem acreditado de errado. Não é para a gente pegar a Bíblia e colocar e tentar moldar aquilo que a gente crê como certo, mas é através do relacionamento com ela, ela vai tirar de nós aquilo que Deus entende e sabe que é errado. E aí, se você já respondeu essa pergunta no teu coração, eu quero avançar nesse pensamento. Por quê? Porque a igreja ela tem uma missão. E quando a gente fala sobre missão da igreja, já vem a grande comissão na nossa mente. Né? Se eu perguntar para você assim, qual é a nossa missão? Você vai responder: ir de fazer discípulos. Mas não é só isso. A fé cristã, ela se desdobra em relacionamento. Se você crê em Jesus, isso se desdobra em relacionamento com Deus, com o outro e com você mesmo. Jesus foi questionado: qual é o maior mandamento? E aí ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A nossa missão como igreja, ela tem um papel no que diz respeito ao Senhor. Qual é o nosso papel? Adorar a Deus. Nós servimos ao nosso Rei. Nós servimos ao nosso Deus. E a maneira como nós temos de nos relacionarmos com o Senhor é através da adoração. A missão da igreja em relação a Deus é a adoração. Mas aqui, provavelmente uma reunião como essa não é o melhor lugar para você criar uma cultura de adoração. Qual o lugar certo? Lá na tua casa, amém? Quando você fecha a porta do teu quarto, o teu pai que te ouve em secreto, responde as suas orações. Tem um determinado momento que Jesus se encontra com uma mulher, uma prostituta, lá em João capítulo 4, e ela percebe que Jesus é profeta. E ela fala exatamente assim: eu vejo que és profeta. E ela pergunta, tipo assim, mais ou menos assim: já que o Senhor é profeta, me responde uma questão aqui. O meu pai me ensinou que eu tenho que adorar no monte, mas os judeus falam que eu tenho que adorar no templo. Afinal de contas, é no monte ou é no templo que eu tenho que adorar? E aí Jesus responde para ela: olha, a partir de hoje, a partir desse momento, imagina Jesus conversando com aquela mulher, tá? Eu vou tentar contextualizar para a gente entender assim, aquele diálogo. Imagina Jesus chegando para ela e falando assim: então, foi até legal você perguntar pelo seguinte, está mudando um pouquinho aí. Tem algumas coisas novas acontecendo e tal.
E agora, vem a hora, e já chegou até, está começado agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Jesus está falando assim, ó, está chegando a hora, a gente já estabeleceu a hora, de que não é nem no monte e nem no templo, mas é o seu coração que é o templo do Espírito Santo. Por isso, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Irmão, se a sua adoração a Deus está limitada a 1h30 na semana, que tipo de adoração é essa? Então, não é na igreja, em um momento como esse, que a gente vive uma experiência profunda de adoração. Não é na igreja que a gente alcança os perdidos. Essa é a segunda missão que a gente tem como igreja. É a missão da igreja alcançar aqueles que estão distantes do Evangelho. Ide fazer discípulos. Indo, façam discípulos. Né? Preguem o Evangelho. Ensinem aquilo que vocês aprenderam de mim. Mas provavelmente em um universo desse aqui, talvez de 300 pessoas, pouquíssimas pessoas nunca tiveram uma experiência com Jesus. Então, o alcance aos perdidos de uma reunião como essa é no mínimo ineficaz. No mínimo, é ineficaz. Se não servir de nada, no mínimo ineficaz. Porque boa parte das pessoas que estão aqui, ou já viveram uma experiência com Jesus, ou estão vivendo. Se a gente quer cumprir a nossa missão como igreja em relação aos perdidos, a gente vai sair por aquela porta e vai ali naquela esquina, que a gente vai ser muito mais eficiente do que ficar aqui dentro de 4 paredes. Mas então por que você vem à igreja? Por que eu venho à igreja? Já que não é o lugar de adoração, a gente adora ao Senhor, mas se for só aqui, esquece. Já que não é eficaz para o alcance dos perdidos, é função da igreja o encorajamento, o fortalecimento, o suporte aos crentes. Sabe por que você vem à igreja? Porque aqui é o lugar onde você é encorajado. E eu quero voltar ao versículo 25 do texto que nós lemos, de Hebreus capítulo 10. Esse é o versículo que você tem que ter guardado na sua mente essa semana. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Pode continuar. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Por que eu venho à igreja? Primeiro, porque aqui eu sou encorajado. E segundo, porque a igreja carrega uma mensagem urgente. Jesus está voltando, irmão. Você crê nisso? Você crê que Jesus está voltando? Eu já falei isso aqui uma vez. Eu lembro quando eu era moleque, eu ia para a região dos lagos com meu pai, a gente ia para a Raio do Cabo, e eu não entendia nada. Se eu estava em São Pedro da Aldeia, se eu estava em Cabo Frio, se eu estava em Rio Bonito, eu não entendia nada. Eu só sabia que eu estava na estrada e demorava pra caramba. E eu perguntava para meu pai, onde que a gente está? Não, eu falava assim, pai, falta muito. E meu pai sempre respondia, falta menos que faltava antes. E eu chegava mais à frente, ele, pai, falta muito ainda? Ele, falta menos que faltava antes. E era uma coisa lógica mesmo, né? Porque eu não ia entender em qual momento a gente ia chegar. Se ele falasse para mim, olha, a gente está em Rio Bonito, eu não ia saber. Ele só falava isso, falta menos que faltava antes. Se Deus chegasse para a gente e falasse onde a gente está, a gente não iria entender. A única coisa que ele está falando é, falta menos que faltava antes. Está chegando. Eu não sei em qual estágio está, mas falta bem menos do que faltava antes. A gente carrega uma mensagem urgente, mas acima de tudo a gente carrega uma mensagem de encorajamento. Quando você se isola, você não consegue se firmar na igreja, irmão. Tem gente que quer ser crente fora da igreja, não dá, irmão. Não dá, não é porque Deus não está lá, mas é porque nós somos fracos sozinhos. Não é, ah, Deus está em todos os lugares. Tá, mas seu irmão não está em todos os lugares. Quem pode te encorajar não está. Elias viveu uma experiência sobrenatural diante de Deus, uma experiência que eu e você nunca viveremos provavelmente. Ele viveu uma experiência de fogo caindo do céu, irmão. Eu nunca vi fogo caindo do céu. Já cheguei perto, indo na Alcântara, meio-dia, né? Mas assim, literal, assim, de ver mesmo, eu só tive a sensação de que tinha fogo caindo do céu, mas não era real, né? E aí depois de ter vivido essa experiência absurda, sabe o que Elias fez? Fugiu, irmão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 13 ao 18. Primeiro livro dos Reis, 19, do versículo 13 ao 18, fala assim. Quando Elias ouviu, puxou a capa, Elias estava numa caverna, escondido.
Puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o quê? Sou o quê? O único. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, olha isso, irmão. No entanto, fiz o quê? Me ajuda, vai, vamos ler junto. No entanto, fiz... Elias tinha certeza de que ele estava sozinho. Sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou deprimido, ele esfriou, ele deixou de viver o propósito que Deus tinha para a vida dele. Não dá para a gente viver aquilo que Deus quer para a nossa vida sozinho. Às vezes você acha que você está sozinho, mas o que faltou para você foi só atenção para olhar do seu lado. Elias foi provavelmente o maior profeta do Antigo Testamento. Um dos maiores, talvez o maior profeta da história de Israel. Um dos maiores, com certeza. Então eu trouxe para você um exemplo do Antigo Testamento, mas eu quero trazer para você um exemplo do Novo Testamento também. De um dos maiores, se não o maior, missionário da igreja, Paulo. Paulo escreveu cartas às igrejas. Paulo deu apoio a pastores, mas Paulo escreveu uma carta para um amigo chamado Filemão. E lá na carta a Filemão, no versículo 20, é uma carta curta, só tem um capítulo. Filemão, capítulo 1, verso 20, fala assim, ó: sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos do Senhor. O que ele fala? Pode ler comigo? Vamos lá? Reanime. Irmão, Paulo estava preso. Paulo estava preso nessa hora. Ele estava junto com um homem chamado Onésimo. Inclusive é por isso que ele escreve a carta a Filemão. E a amigos a gente fala algumas coisas que a gente não fala para a igreja. A amigos a gente compartilha alguns sentimentos que não dá para se compartilhar para a igreja. Mas quando você tem intimidade com alguém, você fala. Paulo está chegando para Filemão e falando assim: Filemão, cara, estou sozinho aqui. Eu estou desanimado, cara. Você consegue imaginar Paulo desanimado? Pastor, por que você está falando que Paulo está desanimado? Porque quem precisa ter o coração reanimado é porque está o quê? É uma lógica, né? Quem precisa ter o coração reanimado é porque está vivendo uma fase de desânimo. Um dos maiores missionários da história da igreja, se não o maior missionário, está chegando para um amigo pessoal e falando assim: meu amigo, eu estou muito desanimado, cara. Eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você reanime o meu coração em Cristo. Que você me ajude a me fortalecer mais uma vez. Não dá para você vencer o desânimo sozinho. Não dá. A igreja é lugar de encorajamento. Uma das mentiras mais bonitas que o diabo tem contado para os crentes é: o seu relacionamento com Deus não depende do seu relacionamento com o outro. É mentira. É mentira. O seu relacionamento com Deus está diretamente ligado ao seu relacionamento com o outro. O seu relacionamento com o Senhor é totalmente atrelado ao seu relacionamento com o outro. Jesus, ao saber que estava rolando um burburinho sobre ele, ele pergunta para os discípulos, fala assim: olha só, o que estão falando aí sobre mim? Aí eles falam, uns estão dizendo que você é Jeremias, outros estão dizendo que é Elias e tal. Outros, um dos profetas. E aí Jesus pergunta para os discípulos: mas e vocês? Vocês que estão comigo aqui todo dia, vocês que estão vivendo aqui junto comigo, vocês que estão no relacionamento, o que vocês dizem que eu sou? Um dos textos mais conhecidos relacionados a esse tema, lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20.
Você vai ver que essa heresia não é uma coisa que está presa ao nosso tempo. João já combatia isso. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é o quê? Mentiroso. Pois não ama seu irmão, a quem vê. Desculpa, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O nosso relacionamento com o outro é muito importante sobre o nosso relacionamento com Deus. Por que eu vou à igreja? Porque na igreja eu sou encorajado. Porque a igreja carrega uma mensagem urgente. Mas aí você pode perguntar, pastor, ok, já entendi que é importante eu congregar com uma igreja, mas isso pode ser resolvido, por exemplo, no GC. Eu posso ser encorajado no GC, eu posso ouvir a palavra no GC, pode. Inclusive, todo domingo eu falo aqui sobre a importância do GC, a importância das casas, mas as casas são tão importantes como o templo. Lá em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que o povo se reunia nas casas e no templo. Eu não vou nem me apegar muito à figura dos apóstolos, porque se você for ver, lá no dia de Pentecostes, quando Pedro está pregando, e 5.000 pessoas se convertem, você já viu uma casa que cabem 5.000 pessoas? Não. Então provavelmente ele estava em um auditório, amém? Provavelmente ele estava em um lugar que seria talvez um pouquinho maior do que esse, amém? Paulo prega no Areópago. Os apóstolos, Paulo, quando está indo embora lá da igreja de Éfeso, ele reúne toda a igreja em um salão, para que ele pudesse passar as instruções ao povo. Inclusive, um jovem chamado Eutico toma um tombo da janela. Quem conhece essa história? Paulo estava falando ali, para um grupo grande, não era um pequeno grupo. Os pequenos grupos são importantes, mas os apóstolos também se reuniam nos templos. Jesus, em várias ocasiões, usa o pátio do templo para anunciar aquilo que ele tinha para o povo. E eu vou ler com você 4 textos, um em cada evangelho, para você entender a importância dos grandes encontros para Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 34. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Você já viu uma multidão se reunindo numa casa? Não dá, irmão. Tem uma ocasião, para não dizer que não dá, tem uma ocasião que os evangelhos também contam, que Jesus está numa casa e uma grande multidão cercava, mas a multidão não cabia na casa, tanto que um grupo de amigos teve que carregar um paralítico e colocar por cima do telhado para ele conseguir entrar, porque a multidão era muito grande. Então aqui em Mateus, eu estou pegando só um texto, mas você vai ver isso em várias ocasiões do evangelho de Mateus. Jesus está pregando a uma multidão, e uma multidão não se reúne na casa. Lucas capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. A gente vai ver que certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão de novo o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus usa o barco como púlpito. Não tinha púlpito. Então Jesus sobe no barco, se afasta um pouquinho, a multidão na beira da praia e Jesus pregando. Em um momento parecido com esse, só que sem cadeira, também estava sem ar-condicionado, né? Pelo menos está parecido, não tinha um microfonezinho, mas era uma ocasião parecida com essa, de um grande encontro, de um momento de larga escala, não era um pequeno grupo. Marcos capítulo 6, versículo 34, a Bíblia fala que quando Jesus saiu do barco, e não é a mesma ocasião, porque essa ocasião ele está só ensinando, essa ocasião de Marcos, ele está voltando de Gadara, depois de ter libertado o endemoniado gadareno. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve o quê? Compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Mais uma vez, Jesus ensinando a multidão.
Jesus aproveitando um grande encontro para ensinar aquilo que precisava. João capítulo 11, versículo 41, 42 e 43. Então tiraram a pedra no momento da ressurreição de Lázaro. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Mais uma vez, Jesus estava diante do povo. Estar diante do povo, em algumas versões, ele fala que ele faz isso para que a multidão ouvisse. Pastor, eu continuo não acreditando na importância da igreja, como a gente está vivendo aqui agora. Então, meu irmão, você não acredita em Jesus. Então a gente tem que voltar lá no início. Se você está com convicção de fé e um coração sincero para ouvir o que Jesus fazia e fazer como ele fazia, fazer aquilo que os discípulos viveram, que os apóstolos viveram, ou se você está querendo ser como aqueles que Paulo alerta Timóteo, buscando uma razão plausível para embasar aquilo que você acredita. A Bíblia está nos ensinando sobre a importância de sermos igreja, um lugar de encorajamento, um lugar de mensagem urgente. A Bíblia fala que nós devemos buscar como igreja um momento de uma unidade de fé, mas também uma unidade de espírito. Unidade de fé, ou melhor, unidade de espírito, só Deus pode dar. Só Deus pode nos tornar um. Só Deus pode fazer com que nós façamos parte de um só espírito, um só batismo. Mas o púlpito, o ensino público, um momento como esse, é um momento onde nós encontramos a nossa unidade de fé.